Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CSA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito a uma declaração que deve ser apresentada para a Receita Federal e que já vem de longa data. Vamos falar sobre essa declaração, tendo em vista a consulta que recebemos recentemente sobre se essa obrigatoriedade está ou não em vigor. Trata-se da Declaração de Operações Liquidadas em Moeda em Espécie, DME. Pois bem, essa obrigação fiscal legal, ela foi instituída em 2017 pela Instrução Normativa 1761 e continua em vigor. Então, o que trata essa declaração? Essa declaração ela obriga que as pessoas físicas ou jurídicas que tenham realizado operações onerosas e que recebam valores em espécie de uma mesma pessoa física ou jurídica durante o mês calendário e que esse montante de valores recebidos em espécie ultrapasse a quantia de R$30 mil, a pessoa física ou jurídica recebedora dessas importâncias está obrigado a acessar o site da Receita Federal no último dia do mês seguinte e fazer então a prestação de conta da declaração DME, Declaração de Operações Liquidadas em Moeda em Espécie. Ou seja, ela continua em vigor e hoje ela fica cada vez mais representativa, uma vez que com a desvalorização da moeda, R$30 mil hoje passa a ser uma importância muito assim, bem menor do que valia R$30 mil lá em 2017. Então, todas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que recebam durante o mês calendário de uma mesma fonte pagadora valores em espécie acima de R$30 mil, estão obrigados a fazer a entrega para a Receita Federal dessa declaração. Como eu disse antes, o prazo de apresentação da declaração é até o último dia útil do mês seguinte aí que ocorreu o recebimento dessa importância. Então, a apresentação dessa declaração, da DME, ela é feita diretamente no site da Receita Federal, lá no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, no ECAC, né? E lá o contribuinte que for recebedor da importância, né, que seja igual ou superior a R$30 mil, vai prestar todas as informações do recebimento em espécie. Então, ele vai lá nesse portal, no portal próprio onde tem a declaração da DME, ele vai fazer a sua identificação, que é quem está declarando, e vai informar os dados da pessoa física ou jurídica que lhe fez, durante o mês calendário anterior, pagamentos em moeda em espécie que seja igual ou superior aos R$30 mil. E ali ele vai também identificar qual foi a finalidade do pagamento, qual é os bens ou serviços que foram fornecidos, né, ou prestados para essa fonte pagadora que originou o recebimento em espécie de valores iguais ou superior a R$30 mil. É lógico que quando a pessoa recebe também moeda estrangeira, vale a mesma regra, deve ser convertida para reais, e os dólares ou a moeda que for, para ver se na data do recebimento, no mês, ela não ultrapasse o valor de igual ou superior a R$30 mil. E como eu disse antes, né, essa obrigação ela vale tanto para pessoas físicas, recebedoras dos recursos, como pessoas jurídicas. Então, ela não é uma obrigação só para pessoas jurídicas. Tem muita confusão, o pessoal acha que é só pessoa jurídica. Não. A instrução ela determina que a obrigatoriedade, né, da apresentação são obrigadas à entrega da DME as pessoas físicas ou jurídicas residentes no Brasil, ou seja, a pessoa física que aliena um imóvel, aliena um carro, e se porventura ela recebe em espécie, aí o valor é igual ou superior a R$30 mil no mês,
ela está obrigada a fazer essa declaração. Então, não se trata de declaração de cunho, questão de cunho subjetivo, ou seja, ela é objetiva. Recebeu qualquer valor em espécie no mês de uma mesma fonte pagadora de valor igual ou superior a R$30 mil, tem que prestar conta dessa declaração. Não se trata de saber se ela é de fonte de origem duvidosa ou não os recursos. A legislação ela é objetiva. Basta que o valor recebido em espécie ultrapasse, seja igual ou superior a R$30 mil, para que o recebedor fique obrigado a informar a Receita Federal. Uma vez que não prestada essa informação, existe penalidade. Então a legislação prevê as penalidades, que é multa por fração, por mês de atraso ou fração, né? E no caso também, se retificar lá a declaração, também tem penalidades. Então deixamos aqui o recado, a DME, declaração de recebimento de recursos em espécie, em moeda, ela continua sendo de obrigação dos contribuintes, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E como eu disse antes, o prazo é até o último dia útil do mês seguinte, em que foi verificado o recebimento dos recursos que ultrapasse, seja igual ou superior a R$30 mil. Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seria esse. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. A partir de agora vamos comentar alguns assuntos vinculados ao ISSQN de Porto Alegre e ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Começaremos pela notícia sobre a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional, que passa a ser obrigatória para todos os prestadores de serviços em Porto Alegre a partir de 1º de novembro de 2025. Conforme notícia divulgada no site da Prefeitura de Porto Alegre, no dia 1º de outubro, a Secretaria Municipal da Fazenda publicou na terça-feira, dia 30 de setembro, instrução normativa que define o início da obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, a NFS-E, pelo padrão nacional em Porto Alegre. Assim, a partir de 1º de novembro de 2025, todos os prestadores de serviços da cidade de Porto Alegre deverão utilizar exclusivamente o sistema da Nota Nacional. Porto Alegre vem trabalhando gradualmente a migração que está alinhada às regras estabelecidas pela Reforma Tributária do Consumo, a qual determina que, a partir de janeiro de 2026, todos os municípios deverão adotar o emissor nacional ou compartilhar as informações fiscais padrão nacional junto ao ambiente de dados nacional, conforme explica a secretária Ana Pellini. A mudança representa a etapa final da migração iniciada em 2022, quando o município assinou o termo de adesão ao projeto nacional. Desde então, a Receita Municipal avançou de forma gradual. Em maio de 2023, a emissão passou a ser opcional para todos os emissores. Em setembro, tornou-se obrigatória para os microempreendedores individuais. Em outubro, para sociedades de profissionais. E, em seguida, para microempresas e empresas de pequeno porte, do Simples Nacional. Agora, o padrão nacional passa a valer para todos os prestadores de serviços estabelecidos em Porto Alegre. Embora a obrigatoriedade seja geral, a instrução normativa prevê exceções temporárias. Prestadores que comprovarem a impossibilidade de emissão no Sistema Nacional poderão solicitar autorização excepcional para continuar utilizando o sistema, chamado Nota Legal, até no máximo
30 de novembro de 2025, e isto dirigido à coordenação de atendimento ao contribuinte via portal de serviços. Com relação à atualização do Sistema Nacional, a data da obrigatoriedade foi definida a partir das melhorias na plataforma NFS-E, coordenada pela Receita Federal do Brasil. No domingo, 28 de setembro, foram implantadas as evoluções no ambiente de produção que incluem ajustes nos layouts e esquemas de validação, novas funcionalidades para o cadastro de contribuintes e adaptações para permitir deduções de microempresas e empresas de pequeno porte em casos de construção civil e salão parceiro. Outra novidade é a inclusão de novos serviços na lista de códigos, como o de monitoramento e rastreamento à distância de veículos de carga, além de um módulo bypass que possibilita a emissão de nota fiscal de serviço eletrônica em consonância com decisões administrativas ou judiciais específicas. Em nível de tributos estaduais, como o ICMS, foram publicadas, na semana passada, algumas alterações que visam a reforma tributária do consumo. Uma delas é a versão 3.20 do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI, com vigência a partir de janeiro de 2025. Trazendo orientação de preenchimento de campos específicos da escrituração fiscal e a inclusão do capítulo 1 da seção 10, quanto a informações sobre a reforma tributária do consumo. Além disso, foram publicadas também a versão 6.0.0 do Programa Validador do PVA da EFD ICMS IPI, a versão 1.0 do Informe Técnico 2023-003, a nova versão da nova tabela referente à tributação monofásica de combustíveis. Um substitutivo quanto ao arquivo da Nota Técnica 2025-001, versão 1.03, em função das correções. Também tivemos a publicação da versão 1.30 da Nota Técnica número 2025.002, que trata da reforma tributária do consumo. Essa nota técnica realiza adequações, promovendo alterações em campos e regras de validação, além de alterar o cronograma de implementação. Conforme a nova versão da nota técnica, o ambiente de produção ficou prorrogado para 10 de novembro de 2025, conforme e em relação à entrada do schema das regras de validação, em que parte tem prazo de implantação teste até 29 de outubro e parte em 24 de novembro. E produção parte em 10 de novembro e parte em 2 de fevereiro de 2026. Também o início da obrigatoriedade da informação dos novos tributos CBS, IBS e IS, implementação futura e produção a partir de 5 de janeiro de 2025, impreterivelmente. Devemos observar que a versão 1.30 da nota técnica também flexibilizou o ambiente de homologação dos campos do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que está sendo implementada pela reforma tributária, que continuará até janeiro de 2026. Também foram alterados outros campos da nota fiscal eletrônica, assim como da nota fiscal de consumidor eletrônica, como os que envolvem as alíquotas para o IBS, CBS e IS,
e outros ajustes ainda. Em termos de alterações na legislação tributária estadual, tivemos a publicação de apenas uma instrução normativa, a de número 87, a qual estabelece que nas saídas de arroz em casca, o beneficiado e seus subprodutos, por exemplo, canjica, canjicão e quirera, para fins de arbitramento previsto no regulamento do ICMS, os preços de referência serão determinados pela aplicação da seguinte fórmula: preço de referência igual indicador ESALQ vezes multiplicador. Então, seriam essas as informações da área fiscal envolvendo especialmente o ISSQN de Porto Alegre e o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que foi publicada a Lei 15.222, que trouxe a possibilidade de aumento do período da licença maternidade. Segundo a referida lei, em caso de internação hospitalar da segurada ou do recém-nascido que supere o prazo de 2 semanas, em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, tanto a licença maternidade quanto o salário maternidade serão devidos durante o período de internação e por mais 120 dias após a alta, descontado o tempo de repouso e de recebimento do benefício anterior ao parto. Também destacamos que no início desse mês foi publicada a nota no portal do E-Social para comunicar a existência de uma versão do sistema com uma nova validação relativa ao empréstimo consignado, vinculado ao programa Crédito do Trabalhador. Com a nova validação, ao receber eventos de remuneração S1200, S2299 e S2399, o E-Social verificará se o vínculo possui contrato de empréstimo consignado, com parcela prevista para aquela competência e comparará com os dados enviados pela empresa nos campos instituição financeira e número de contrato. Se houver divergência em um dos campos ou ausência de informação de rubricas de empréstimo no evento de remuneração, o empregador receberá no retorno do arquivo um detalhamento da inconsistência encontrada como advertência, mas o evento será recebido para atender os demais objetivos da declaração de remuneração. A mensagem de advertência conterá a relação de contratos de empréstimos ativos naquele mês, para o trabalhador naquela empresa. Para que seja possível a execução dos testes no ambiente de produção restrita, uma base de dados deverá ser criada pela empresa de software ou empregador para simular os dados de empréstimos por trabalhador. No ambiente de produção, esses dados serão enviados pela DataPrev. As empresas interessadas em efetuar esses testes deverão encaminhar as informações necessárias por meio de API disponibilizada, conforme instruções detalhadas no Manual de Documentação Técnica disponível no portal do E-Social. Importante observar que depois que os dados forem internalizados na base de produção restrita e associados ao empregador cadastrado, o usuário que reiniciar seus dados de testes perderá as informações. E encerrando o painel tributário da CCA Bernardon, informamos que foi publicada a nota no portal SPED, informando que as tabelas dos layouts da versão 2.1.2 da EFD Reinf foram atualizadas e já estão disponibilizadas no portal SPED, em formato editável para auxiliar os usuários e desenvolvedores de aplicações integradas à EFD Reinf. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.